Bora falar de uma vitória importantíssima do Liverpool nessa Premier League, 2-0 contra o Brighton dentro de casa. Uma vitória que é muito além do resultado, né? É a vitória, tipo, das sensações. O Liverpool deixou uma boa sensação, algo que não acontecia faz muito tempo. E eu vou explicar, claro, cada ponto de vista meu nesse vídeo. Tem algumas coisas muito interessantes a falar, principalmente o tema Mohamed Salah. Ele fica ou sai? Bem, diante do que aconteceu nesse jogo, a tendência é que ele fique, mas vamos por partes. Bem, para quem tá no mundo da lua, né, ou não viu o canal, não acompanhou aqui os vídeos, o Liverpool passou por uma semana bem turbulenta, começando lá no jogo de sábado contra o Leeds United, sábado passado. Foi aquele 3-3, o Salah deu aquela entrevista incendiária, daí conseguiu jogar contra a Inter de Milão, venceu mesmo sem o Salah. O Salah, no caso, foi banido, não é banido, foi barrado, né? Ele não viajou com o elenco para Turim, e daí a gente pensou, o que será que acontecerá com o Mohamed Salah? Será que ele vai aceitar isso ou será que ele vai sair mesmo? Bem, na sexta-feira, o Arne Slot teve uma conversa com o Salah, né? Segundo várias fontes da imprensa britânica e mundial também, e parece que deu bom, porque o Arne Slot decidiu reentregar o Salah ao elenco, porém, claro, como reserva. Não é assim também. Conversou, já é titular. O Arne Slot manteve suas convicções e colocou o egípcio na reserva. Eu vou, inclusive, aqui pegar o time titular. Eu gostei bastante da formação, tá? Hoje foi com um atacante só, no caso o Ekitike. O Liverpool foi num 4-2-3-1. Na linha defensiva, Alisson, Van Dijk, Konaté, Joe Gomes e Kerks. Ali daí dois volantes um pouco mais recuados, o Gravenberch e o Curtis Jones. E daí o nosso nosso meio campo dos sonhos, Szoboszlai, McAllister e Florian Wirtz. E lá na frente o Hugo Ekitike. E se alguém reclamou, não teve muito tempo para fazer isso, porque o gol saiu logo aos 46 segundos, o gol mais rápido dessa edição de Premier League. Liverpool pressionou alto a saída do Brighton, eles entregaram a bola, Joe Gomes deu uma cabeçada, uma casquinha pro Ekitike, que daí ele saiu cara a cara com o goleiro, chutou alto e fez assim 1-0, abrindo o placar para os Reds. Então assim, qualquer sensação, qualquer desespero, qualquer ansiedade já foi pro espaço. O Liverpool a partir dali controlou. O Liverpool sofreu um pouco nessa partida, não vou mentir assim. Não foi assim, uma pressão absurda do Brighton. Mas assim, o Brighton teve uma chancinha ou outra, o Alisson fez uma boa defesa aí quando estava 1-0. A equipe visitante perdeu um gol sem goleiro já no final do segundo tempo, mas assim, tirando essas oportunidades, o Brighton tentava exercer alguma pressão, principalmente no final do segundo tempo, e ali um pouquinho na metade do primeiro, assim, mas assim, sem grandes chances, assim mesmo. Foi uma partida sólida do Liverpool, gostei. Eu tô gostando que o Liverpool tá voltando a ser sólido defensivamente. Tirando a partida contra o Sunderland e contra o Leeds, nas últimas 5 partidas o Liverpool foi bem em 3, né, podemos dizer, defensivamente falando. Contra o West Ham não levou gol. Contra a Inter de Milão não levou gol, e agora também não levou gol. 3 clean sheets nos últimos 5 jogos, 5 jogos de invencibilidade. Coisa essa que não acontecia há um tempo. Daí você deve estar falando, mas não é o time perfeito ainda. Cara, do jeito que a gente tava, as pequenas mudanças, as pequenas conquistas, por exemplo, ficar 5 jogos sem perder, já é pra se comemorar, porque tá mostrando que o time tá evoluindo. Bem, aí o Liverpool seguiu jogando bem, controlando, e quis o destino que Mohamed Salah tivesse um pouco mais de tempo para se despedir da torcida. Não despedir pelo fato que ele vai sair do Liverpool, não, porque, para quem não sabe, o Mohamed Salah vai viajar hoje, né, amanhã, no caso, no dia 15, com a seleção do Egito rumo a Marrocos para a Copa Africana de Nações. E dependendo se o Egito chegar até a final, ele perderá 8 jogos pelo Liverpool. Então assim, vai ficar esse hiato sem o Salah. Então o destino quis que o Salah tivesse um pouquinho mais de tempo em Anfield. Porém foi uma forma meio cruel, né? Porque aos 26 minutos o Joe Gomes sentiu, o Gomes que estava sendo importante tanto nessa partida como nessas últimas 5, eu não tenho muito o que reclamar do Joe Gomes. Assim, eu não acho ele um ótimo jogador, mas nos últimos jogos ele não tem comprometido, inclusive fez 2 assistências, né? Uma contra o West Ham e agora contra o Brighton. Enfim, ele saiu lesionado, daí o Arne Slot meio que também, né, pra meio que passar pano nessa história toda, colocou o Salah. Ele podia muito bem ter colocado um outro zagueiro lá, não sei. Colocou o Salah, daí recuou o Curtis Jones pra lateral direita, jogou o Wirtz numa ponta, se não me engano, né? E o Salah na outra, e o Ekitike daí voltou num 4-3-3 ou num 4-4-2 em alguns momentos da partida, com o Wirtz um pouco mais recuado, mas enfim, colocou o Mohamed Salah, e sim, o Salah foi bem, foi aplaudido pela torcida, a torcida mostrou assim que está do lado do Salah.
não tipo no lado da briga, mas que ama o Salah e mostrou todo o seu carinho com o egípcio. Cantaram também para o Arne Slot, mostrando que essa briga entre os dois não ia levar o clube a lugar nenhum, mostrou apoio e o Salah foi bem. Buscou jogo, criou oportunidades. Óbvio que o Salah não está no melhor momento técnico, por isso mesmo que ele está na reserva, ele tem que entender isso e eu espero que ele entenda. Porém, só de ele já ter conseguido fazer muito mais do que ele vinha fazendo, buscando, pô, se fosse um pouco mais de sorte, ele teria saído da partida com 2 assistências e um gol. Então assim, só que o Salah já ter tido uma boa partida, que não acontecia faz muito tempo, acho que a última boa partida realmente do egípcio foi lá contra o Atlético de Madrid na Champions League. Cara, só dele ter ido bem já é um grande sinal. E ainda mais agora, essa Copa Africana de Nações veio no momento perfeito. Vai esfriar um pouco a cabeça do Salah, vai tirar ele um pouco desse ambiente, o Slot também vai ter tempo para trabalhar a equipe da melhor forma possível, sem ter a pressão de ter o Salah no banco, sabe? Que querendo ou não, o Salah não vai ser opção, então não vai ter opção de Salah estando mal ou ruim, mal ou bem, não vai ter Salah, então o Slot tem um pouquinho essa calma, então assim, para mim veio no momento perfeito. Essa partida contra o Brighton, que foi muito boa, e principalmente a Copa Africana de Nações. E aquilo, eu disse que ele poderia ter saído com 2 assistências e um gol, porém ele ainda conseguiu sair com 1 assistência. Porque aos 60 minutos, ele que cobrou o escanteio na cabeça de Ekitike, que fez o 2-0, Ekitike se mostrando cada vez mais o nosso centroavante ideal por enquanto, né? Perdão. O Isaac, ele não consegue se firmar, eu não sei se é questão de adaptação física, mas a questão é, o Isaac não consegue jogar o que ele jogou pelo Newcastle, só fez apenas 2 gols, enquanto Ekitike veio com muito menos bagagem, muito menos holofotes, e tá aí entregando gols atrás de gols. Ele já tinha feito 2 gols contra o Leeds, e agora fez 2 gols contra o Brighton, então assim, tá difícil a situação pro Isaac, ele realmente tem que correr atrás, porque o Ekitike tá fazendo por merecer. E com essa assistência, o Salah atingiu alguns recordes. Ele agora é o jogador com mais participações em gol, fazendo gol, dando assistência por um único clube de Premier League, no caso o Liverpool, 277, e contando geral, qualquer clube, né, tanto o Chelsea como o Liverpool, no caso do Salah, ele é o terceiro com 280, ele está apenas atrás de Alan Shearer, com 324, e Wayne Rooney com 311. Quem sabe, né, se ele engatar de novo, ele possa alcançar o Rooney, né, é difícil, bem difícil, porém é aquilo. Números são apenas questões para Salah. E agora para dar uma, né, como que eu posso falar, uma apanhada geral aqui no elenco, cara, eu não tenho muito o que reclamar do jogo, realmente eu achei que todos foram bem. A baixa mesmo é uma lesão do Szoboszlai que me preocupa, pelo que o Arne Slot falou, não é tão legal quanto parecer, não é tão simples no tornozelo, eu espero que não seja tão grave, porque né, o Szoboszlai é nosso melhor jogador, ele não pode se lesionar, realmente essa sequência de jogos cobrou um preço e agora ele estourou, né, tomara que não seja nada grave, mas enfim, foi mais uma partida boa do húngaro, mais uma boa partida do Florian Wirtz, né, tem muita gente que ainda insiste em analisar as partidas do Wirtz apenas por números, ele não tem assistência, ainda não tem gol, mas o que ele gera de chance, o que ele gera de impacto na equipe é algo que você só consegue ver assistindo jogos. Então, antes de comentar, por favor, assista um pouco uma partida do Liverpool, que você vai entender o que eu tô falando. O Curtis Jones foi bem, eu sempre reclamei muito do Curtis Jones, mas ultimamente eu não tô conseguindo reclamar, porque ele realmente tá sendo bem, ele tá indo bem. Não posso falar muita coisa, pra mim o Curtis Jones foi um dos melhores em campo, inclusive. McAllister, partida ok, o McAllister ainda tá devendo um pouquinho pra mim, mas assim, não foi ruim. Igual a dupla de zaga, foi bem, o Alisson. É impressionante como o Alisson dá uma segurança, né, no X1 principalmente. Kerkez também pra mim não comprometeu, aos poucos ele tá entendendo o que é esse Liverpool. Então assim, é um jogo que dá uma vitória, claro, importante, 3 pontos, agora estamos na 6ª colocação no momento da gravação. No momento que estou gravando agora, o Liverpool está na 6ª colocação, mas dependendo dos resultados de Manchester United, nós podemos cair para 7º. Eu acho que é só isso que pode alcançar a gente. Eu tenho o Sunderland aqui também. Dependendo, a gente pode terminar a rodada em 8º. Mas assim, é uma partida que traz boas sensações, que talvez a virada de chave da temporada tenha começado um ambiente mais leve, com menos disputa de egos. Entende o que eu tô falando? Eu acho que a sensação é muito melhor. Assim, não é aquele ambiente pesado, a torcida tá do lado da equipe e tomara que eles comprem esse discurso, cara. Tô torcendo muito, quem sabe, porque ainda dá tempo de brigar por coisa grande nessa temporada 25-26. Mas é claro, quero saber a sua opinião, o que você achou desse jogo.
Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, sua inscrição caso você não seja inscrito, rumo a 2.700 seguidores aqui no YouTube. Até a próxima, falou e fui. Tchau.